Bom dia de novo, irmãos. A gente vai continuar com as nossas aulas aqui. Hoje nós estamos na lição 5, Lucas 7, de 11 a 17. O poder e o amor de Cristo para fazer o impossível por você. Este é um livro do Charles Spurgeon, e o livro fala dos milagres de Jesus. Eu fico pensando se hoje acontecem os mesmos milagres que aconteciam no tempo de Jesus. O que você acha? Hoje acontecem os mesmos milagres? Na mesma proporção, na mesma quantidade? Como aconteceu no tempo de Jesus? Bom, eu diria que sim e não, porque tudo depende da vontade de Deus, né? Mas que milagres acontecem, que Deus faz milagres, é inegável, nós sabemos disso. Hoje nós vamos olhar para um milagre de ressurreição, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Vai lembrar da história. Então eu vou ler aqui o texto da palavra de Deus, você pode acompanhar na projeção aqui comigo, e depois a gente vai pensar um pouquinho sobre essa incrível narrativa das Escrituras. Então Lucas capítulo 7, essa história só está descrita aí no Evangelho de Lucas. O poder e o amor de Cristo para fazer o impossível por você. Lucas 7, de 11 a 17, diz assim a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. É uma história conhecida da palavra de Deus, né? Eu quero fazer, para começar, alguns destaques. Primeiro, logo depois do quê? O texto começa dizendo logo depois. Depois do quê? Logo depois daquele episódio em que Jesus estava em Cafarnaum e cura o servo do centurião. Lembra dessa história? O servo estava muito doente, e então o centurião, que era um capitão de 100 soldados romanos, portanto um soldado romano também, ele manda alguns representantes até Jesus, pedindo que Jesus intercedesse por seu servo. E Jesus disse então que iria até a casa desse centurião, e ele manda dizer que não precisava isso, que bastava uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado, fosse salvo. E Jesus então diz que uma fé como aquela não se viu nem mesmo em Jerusalém. Jesus destaca a fé do centurião. Então, depois desse episódio, acontece essa história para a qual nós estamos olhando agora. Jesus vai até Naim, então é o ponto 2, que era um vilarejo agrícola, pequeno, pobre e sem nenhuma importância política. Era um lugar desprezível para aquela época. Cadê o Paulo Amos? Era Rio das Pedras. Brincadeira, gente.
Brincadeira. Rio das Pedras acho que era muito maior que Naim. Mas, de fato, um lugar sem nenhuma pompa, que ninguém se importava com Naim. O ponto 3 que eu destaco é que duas multidões se encontram. Jesus, seus discípulos e uma grande multidão, todo mundo que seguia Jesus, se encontram com o cortejo fúnebre, que também era acompanhado por uma grande multidão da cidade. Eu imagino que esse jovem que faleceu e a sua mãe eram pessoas queridas na cidade. Por isso, então, muita gente foi ao velório, ao sepultamento. Será que no seu velório vai bastante gente? Será? No meu, será? Não sei. Será que nós somos queridos assim? É para a gente pensar. Mas no caso dessa mulher, desse jovem, havia uma multidão seguindo o cortejo, e essas duas multidões, uma representando a vida com Cristo e a outra representando a morte desse jovem, elas se encontram. O que vai acontecer quando o rei da vida encontra a morte? Duas perspectivas, dois sentimentos, uma multidão alegre, esperançosa, na expectativa de ouvir mais de Jesus, a outra devastada pela morte de um jovem. Sempre que um jovem morre, nós ficamos abalados, não é? Um dia desses, eu soube, você deve ter visto isso, um acidente de ônibus, de alunos de uma universidade, lá na região de Ribeirão Preto, um acidente grave, 11 meninos e meninas faleceram. É uma tragédia, não é, irmãos? Sem precedentes. Olha, tem precedentes, mas para o nosso coração, cada vez que acontece, é um negócio chocante para nós. Ninguém está preparado para isso. O ponto 4 que eu destaco é que Jesus se compadece. O texto diz que logo que a vê, ele sente compaixão daquela viúva que estava sepultando seu único filho. E não é sem razão, né? Uma situação difícil demais, e Jesus sente compaixão. Não é a primeira vez que a Bíblia fala que Jesus sente compaixão por alguém. Isso é dele, é de Cristo. Ele se compadece. E ele viu aquela viúva, mesmo ela não tendo pedido nada para ele, ela não disse nada para ele, mas ao ver a cena, ao ver a situação daquela mulher, Jesus sente profunda compaixão. Ponto 5, Jesus diz uma coisa que você nunca deve dizer num velório: não chore. Você diria isso? A mãe está sepultando um filho, você chega perto dela, abraça e fala: não chore. Agora, por que Jesus pode dizer isso? Porque ele sabia o que ia acontecer logo em seguida, né? Ele sabia do que ele é capaz de fazer, o que era capaz de fazer. Então, somente Jesus pode dizer isso. Jesus diz para ela o que somente ele pode dizer numa situação assim: não chore. E só ele pode consolar o coração, mesmo que não houvesse uma ressurreição, o consolo verdadeiro só Cristo pode dar. Então, só ele pode nos dizer: não chore. Assim como só ele pode dizer de verdade: não tenha medo, eu estou com você. Quando Jesus está presente, tudo é diferente. O ponto 6 que eu destaco é que há aí um toque e uma ordem. O texto diz que Jesus toca o caixão e as pessoas que estão carregando param imediatamente. Aí se faz silêncio e ele dá uma ordem simples. Clóvis, eu acredito que Jesus não precisou erguer a voz, ele só disse calmamente: jovem, levante-se. Assim como Jesus falou com Lázaro: Lázaro, vem para fora. Uma palavra de comando é o que basta para aquele que tem todo o poder para fazer o impossível acontecer. E Jesus então deu essa ordem para aquele jovem, para a morte
para o inferno, o que precisasse ser ouvir. E ele diz: levante-se. E o jovem, eu acho incrível essa história. O jovem se senta e começa a conversar. Conversar o que será? Gente, o que eu estou fazendo aqui? Será que foi isso? Por que eu estou sentado aqui, nesse caixão? Eu não sei, não sabemos o que ele conversou, mas a impressão que dá é que para aquele jovem não aconteceu nada. O sentimento dele era esse. Estava tudo bem. Foi uma ressurreição diferente de alguns milagres que a gente vê hoje em dia nas igrejas por aí, na TV, aqueles milagres pela metade, tudo mal feito, a pessoa levando da cadeira de rodas, tudo mancando, quase caindo. É muito diferente. O que Jesus faz é um milagre completo. Ele ressuscita aquele jovem e o jovem se levanta como se nunca tivesse sido doente, não tivesse passado pela morte. Imediatamente ele se levanta e começa a conversar. O ponto 7 que eu destaco é que Jesus o entregou à sua mãe. E aqui é para você entender, para nós entendermos que o poder de Deus restaura tudo que está perdido e morto. Não tem nada impossível para Jesus. Quando Jesus faz o milagre, ele restaura a vida, ele restaura todas as coisas. Então não é pela metade, como eu disse, é um milagre completo. Jesus devolve para sua mãe. Jesus faz com que a vida daquela família volte a ser o que era antes. O filho vivendo junto com a mãe, o filho voltando a cuidar da mãe, a mãe voltando a cuidar do filho, os dois voltando a ter a companhia um do outro. Quando Jesus entrega esse jovem à sua mãe, eu imagino a alegria dessa mulher. Já imaginou um negócio desse? Já imaginou? Os pais que perderam os filhos nesse acidente que eu mencionei, que tristeza imensa. Agora, você consegue pensar se no velório de um deles houvesse uma ressurreição e o jovem voltasse a viver, a alegria que seria? Primeiro o espanto, mas depois a alegria. É um negócio tão imenso, tão até fora da nossa realidade, do que nós estamos acostumados, que é difícil pensar até. Mas é algo sobrenatural, é o poder de Deus restaurando o que está perdido. Depois nós temos a reação do povo, que há um espanto geral. Eles falam, Deus mandou um grande profeta para o nosso meio, Deus se manifestou aqui, né? E essa reação do povo mostra que ninguém fica passivo diante do agir de Deus. Todas as pessoas que são de alguma forma tocadas pelo agir de Deus, pelo poder de Deus, nunca mais serão as mesmas. Se você já teve uma experiência real com Deus, você sabe disso, que você não consegue mais esconder o fato de que você viveu algo sobrenatural. Eu me lembro que quando me converti, aos 9 anos de idade, foi algo assim. Eu era da igreja já, uma criança que cresceu na igreja, meus pais já eram cristãos, na igreja batista, lá na primeira igreja batista em Eldorado, lá no Vale do Ribeira, e eu estava muito acostumado com a vida na igreja, mas houve um dia, um momento em que eu senti Deus falando comigo e eu entreguei minha vida para Jesus. E aquele dia ficou tão marcado na minha vida que eu nunca mais esqueci os detalhes do que eu vivi naquele momento. Eu lembro detalhes daquela história. Eu lembro o rosto do rapaz que pregou o sermão. Eu lembro de alguns detalhes do culto que aconteceram. Eu tinha 9 anos, irmãos. Mas eu me lembro. Porque tocou minha vida. E acho que nunca mais eu vou esquecer.
Tem coisas que a gente não esquece. Quando Deus toca a gente, quando nós somos tocados pelo agir de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, isso se torna marcante para nós. E nós não nos esquecemos mais. Se esquecemos, é porque não foi tão importante assim. A gente tem visto aí nas redes sociais, na internet, casos de pessoas com Alzheimer que esquecem tudo, né? Mas não esquecem quem é Jesus, não esquecem os hinos. O meu pai, ele tem 84 anos. Pai, se o senhor está assistindo aí, Deus abençoe sua vida. Meu pai, ele não se lembra de tudo, mas ele não esquece dos hinos. Ele é capaz de sentar ainda no teclado e tocar alguma coisa, porque ele tocava órgão na igreja. E ele conhece os hinos, ele sabe quem é Jesus. Ele não lembra detalhes do passado, coisas que ele fez até no reino de Deus. Meu pai plantou igrejas, ele foi líder de igrejas, de congregações, isso ele não lembra. Já perguntei para ele. Mas se você perguntar para ele quem é Jesus, ele sabe. Pergunta para ele, o que Jesus fez na sua vida, seu Clóvis? Ele sabe. Então eu acredito que mesmo que eu fique bem velhinho, não sei se vou chegar tanto assim, e chega ao ponto de ter uma doença assim, que tire a minha memória, algumas coisas eu não vou esquecer, eu acredito. Eu não vou esquecer que Deus me chamou para ser pastor. Eu estou falando, eu acho, tá bom, irmãos? Porque são coisas tão grandes no meu coração. Eu não vou esquecer aquele dia da minha conversão. Eu não vou esquecer alguns milagres que eu vi dentro da minha casa, com a minha mamãe, com o meu papai. Porque tudo que Deus faz é tão grande que ninguém fica passivo. Aquelas pessoas foram profundamente tocadas pelo que Jesus fez. E isso provocou então o ponto 9, o nono destaque do texto, que é o crescimento do Evangelho. Porque aí aquelas notícias se espalharam, e isso nada mais é que o crescimento do Evangelho. O propósito de Deus sempre vai além do milagre. Jesus ressuscitou aquele jovem, mas o seu nome foi conhecido em toda a região. E eu acredito que Deus tem propósitos, Ele não faz nada para terminar em si mesmo. Então, se Deus te abençoou, é para você levar isso para frente, é para você compartilhar isso com outras pessoas. Nenhum milagre é só para você. Bênção boa, como eu sempre digo, é bênção repartida. Nada é só para mim, nada é só para você. Portanto, se Deus fez algo para você, para te abençoar, compartilhe, para que isso traga glória ao nome de Jesus, para que haja salvação de pessoas, para que mais pessoas conheçam o nome de Jesus, porque este é o propósito de Deus em nossa vida. Agora eu quero olhar a história da perspectiva dessa mãe, da mulher. Vamos dar uma olhada. Primeiro, aqui nós temos uma viúva sem o seu filho único. Olha que situação. Essa mulher estava agora sem qualquer perspectiva e com o futuro absolutamente comprometido. Por quê? Porque ela era uma mulher, num tempo em que as mulheres eram desprezadas, ela deveria ser sustentada pelo seu marido, que já era falecido. Agora, a perspectiva dela é que ela seria cuidada por seu filho, mas ela não tinha mais ninguém. Então, eu já estive em lugares que eu vi pessoas sem nenhuma condição e sem nenhuma perspectiva. Era o caso dessa mulher.
Ela estava numa situação, um beco sem saída. Se não fosse a intervenção de Jesus, o que seria dela? Então aqui é um caso em que Jesus mostra também que Ele se importa com as dores específicas de cada um. Em segundo lugar, eu destaco aqui a inversão da ordem natural. Ela experimentou uma das maiores dores e tristezas que existem, sepultar um filho. Você sabe disso. Um filho sepultar o pai ou a mãe é triste, é dolorido, é terrível, a saudade que fica é imensa. Nós sabemos disso. Mas uma mãe, um pai, sepultar um filho é um negócio devastador, não é? Ontem meu filho mais velho, Leonel, foi numa festa da faculdade. E ele faz faculdade em Limeira, então ele pegou um ônibus, a festa é em Ribeirão Preto. Vocês acham que eu e a Ju ficamos tranquilos? Eu perguntei assim para ele: filho, esse ônibus que vocês vão, é a faculdade que aluga? Imaginando assim, né? Bom, se for a faculdade, eles vão procurar uma aviação boa, né? Com ônibus bons, motoristas profissionais, né? Eu falei: não, pai, os alunos mesmo que vêm. Começa a ferver a mente, né, irmãos? A gente só de pensar, nosso coração aperta. Porque sepultar um filho é uma dor que só quem passa pode falar. Eu vi essa semana o testemunho daquela missionária Edmeia Williams. Se você não a conhece, procure nas redes sociais, no Instagram, Edmeia Williams. É uma mulher de Deus, irmãos, como poucas eu conheci. Eu a ouvi algumas vezes no congresso da CEPAL. Extraordinário a vida com Deus que ela tem, os ensinamentos que ela traz. Ela fala para mulheres, uma mulher de Deus. E ela viveu esse caso. Ela perdeu o marido e 1 ano depois perdeu a sua única filha de 24 anos. Ela tinha já na época uma fé madura, ao ponto de dizer assim: o Senhor a deu, o Senhor a tomou, bendito o nome do Senhor. Mas você acha que ela esqueceu? Não, é impossível. É uma dor impossível de ser esquecida. Em terceiro lugar, a solidão. A ausência do filho amado seria a grande dor que a acompanharia por toda a sua vida. Não tem como esquecer. Todos os dias a lembrança vem. Todos os dias. É a grande tristeza que a acompanharia para sempre, se não fosse a intervenção de Jesus. O vazio da casa, a falta das conversas, não veria mais o filho. É uma solidão muito difícil mesmo de ser enfrentada. Vamos pensar um pouquinho sobre Jesus versus a morte. Jesus e a morte. Jesus sempre se compadece diante da morte. Ele nunca fica passivo diante do nosso sofrimento ao enfrentá-la, seja uma perda física ou espiritual de alguém que amamos. O autor do livro, o Charles Spurgeon, ele foi um pregador muito famoso, um avivalista, só que ele tinha uma coisa que eu não gosto muito, que é que ele olhava para esses textos e ele alegorizava muito. Eu prefiro estudar esse texto
sob o prisma da morte física. O jovem foi ressuscitado por Jesus, e isso que basta. Mas ele aplicou bastante esse texto, falando da morte espiritual, o que não é uma heresia, não é um erro teológico, mas é uma preferência minha. Então aqui eu vou fazer as duas coisas, tá bom? Vou respeitar o livro, conforme nós recebemos também, e vou também abordar sob o meu prisma aqui. Então, em qualquer perda, física ou espiritual, quando isso acontece com a nossa vida, quando acontece com alguém que nós amamos, Jesus se compadece de nós. E essa é uma notícia maravilhosa. Então, você tem alguém por quem você ora? Você tem alguém que se afastou dos caminhos de Deus, ou que não recebeu ainda a Cristo como seu Salvador? Ou você tem dúvida, será que o meu filho, a minha filha, o meu irmão, a minha irmã, os meus pais, será que eles conhecem o Evangelho, mas será que eles já receberam a Cristo pela fé como seu Salvador? Nós ficamos com dúvidas às vezes. Então, se você tem alguém assim, saiba que Jesus se importa, Jesus se compadece de você. E isso não é pouca coisa. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso, tá bom? A dor do luto. Quando alguém que amamos se perde da vida que Jesus oferece, o luto não acaba. Assim como quando nós perdemos alguém querido fisicamente, o tempo do luto termina. Nós tiramos as roupas de luto, mas a falta, a saudade, não acaba. Não acaba. Infelizmente para nós, é uma saudade que vai existir a vida inteira. Nós temos o exemplo aqui do pai do filho pródigo, que não descansou de esperar a volta do seu filho amado até o seu retorno. E eu só entendi, ou melhor, só consegui imaginar o que esse pai estava sentindo quando o meu filho se afastou do Evangelho. Aí então eu senti também que eu estou em luto. E ainda retorno, espero o retorno dele. Mas é uma tristeza que não passa. Quando os nossos queridos morrem e vão para a eternidade, nós temos essa garantia, essa segurança, nós temos um consolo imenso no nosso coração. Mas quando alguém querido se afasta de Deus, nós ficamos com muitas dúvidas. Será que ele se converteu de fato? Ou pior, o que nós fizemos de errado? Já sentiu isso? Já perguntou isso? O que eu fiz de errado? É uma situação muito difícil. Ainda sobre a dor do luto. Quem tem alguém assim sabe que uma das piores dores é a falta da comunhão completa, da companhia plena naqueles momentos e temas que são os mais importantes na vida. Por exemplo, o meu filho ontem foi para essa festa. Hoje ele não está aqui. Aí eu mando sempre para ele, todo culto, eu mando: filho, estou orando por você. Nós estamos aqui, a adoração, às vezes eu vejo algum jovem aqui na frente e falo: seus amigos estão aqui tocando, o seu lugar é aqui, filho. Ele fica bravo às vezes. Ele fala: nossa, pai, você não dá um descanso, né? Como que eu vou dar um descanso se o meu coração não descansa? E eu falo para ele, uma das piores coisas é que a gente não pode mais falar daquilo que é o mais importante na minha vida. Eu não tenho mais essa comunhão com ele.
Então, quando nós perdemos alguém, isso é uma das piores coisas. A gente perde a comunhão completa. Então, a gente está lá em casa, muitas vezes eu chamo ele para falar da Bíblia, e ele vai, ele escuta, ele ora comigo, ele ora por mim até, ele manda recado: pai, estou orando por você. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu sei que a gente não está sendo totalmente aberto. Falta. E só vai voltar quando ele retornar para o Evangelho. Não tem jeito. Em último lugar, sobre a dor do luto, eu destaco, está a indiferença dos amigos e dos irmãos em relação à dor de quem perdeu alguém assim. A impressão que se tem é que a saudade não é mais sentida pela maioria. Se Jesus não tivesse ressuscitado esse jovem, isso teria acontecido com essa mulher. Sabe por quê? Porque acontece com todo mundo. Depois de um tempo, quem não é visto não é mais lembrado. Então, as pessoas vão lá, abraçam, choram com você, oram por você. Os mais próximos vão estar perto de você, mas muita gente não vai sentir mais aquele momento. E essa indiferença faz doer ainda mais. Então, se você tem alguém que está afastado de Deus, alguém que você ama, se você tem alguém que você não sabe nem se é convertido, o que você ama, que saiu da igreja, e hoje ninguém mais pergunta para você sobre ele, sobre seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, quem quer que seja, é uma dor difícil, não é? É uma dor difícil. Nós precisamos, irmãos, ter mais misericórdia de quem fica aqui e perdeu alguém dessa maneira, e que está em luto. É difícil isso. É difícil. Nós precisamos ter essa compaixão. Vamos aplicar? Nosso tempo está correndo, né? Tem bastante aplicações aqui. Primeiro, não há uma pessoa neste mundo, por mais insignificante que seja, que se ache, que não seja alvo da compaixão de Jesus. Não importa onde você está, nem sua condição, Ele pode ir até você. Quem era essa mulher? Nós não sabemos nem o seu nome. De onde ela era? Um lugar insignificante. Provavelmente uma mulher pobre. Mas Jesus se importou com ela. E este milagre, esta ressurreição, é o único milagre descrito nas Escrituras que aconteceu em Naim. É o único. Então eu posso pensar que Jesus passou por lá por causa dessa mulher. Ele foi lá para se encontrar com ela. Ele foi lá para resolver a vida dela. Uma única pessoa, sem nome, desconhecida completamente, mas Jesus se importou com ela. Isso quer dizer que Ele se importa com cada um de nós, irmãos. Você pode ser desprezado por todo mundo, mas não por Jesus. Ele se compadece de você. Ele está vendo você. E Ele pode também ir até você e fazer o milagre que você precisa acontecer. 2, não seja alguém que provoca tristeza em quem te ama porque você anda longe de Deus. Lembre-se, é possível estar morto espiritualmente mesmo dentro da igreja. Aqui é o outro lado da moeda. Se você tem gente que te ama, gente crente, salva,
e que ama você, mas você não tem vivido uma vida perto de Deus, saiba que você provoca tristeza nas pessoas que você ama. Eu estava conversando um dia com o Leonel e falei isso para ele. Falei, filho, eu carrego essa tristeza comigo. Ele falou assim, mas não é justo, pai. Eu falei assim, como assim não é justo? Não é justo você colocar sobre mim a sua expectativa de alegria. Porque você quer que eu seja o que eu não sou. Ele falou. Eu falei assim, filho, você está confundindo os seus gostos, as suas paixões com quem você é. Primeira coisa. E depois que é justo, sim. Eu sou seu pai. Quando você tiver seus filhos, vai entender isso. E por que não é justo eu me preocupar se você é salvo ou não? Por que não é justo eu desejar para você aquilo que eu acredito que é o melhor para a sua vida? E ficar triste se você não está vivendo isso? Então saiba que eu continuo triste. Aí cada vez que eu falo de algum jovem da igreja, ele fala assim, você quer trocar de filho? Eu falo, não, filho, nunca pensei isso. Jamais trocaria. Eu amo você mais do que a mim mesmo. Nunca eu trocaria. Mas eu gostaria que você fosse como algum jovem da igreja, na vida espiritual. E isso não diminui você em nada. Então, se você está vivendo essa situação, saiba que há pessoas que andam com você, que amam você, e que estão tristes por causa dessa situação. Agora, você pode nem ligar para isso, né? Isso só demonstra que a situação está pior ainda. Então, se você não se importa com quem ama você de verdade, então eu não sei nem o que falar para você mais. 3. Siga o exemplo de Jesus e exerça compaixão para com aqueles que sofrem com o luto, seja ele por uma perda física ou por uma perda espiritual de alguém amado. Eu já falei sobre isso aqui, né? Então, tenha compaixão. Lembre-se das pessoas. De vez em quando, vá lá, manda uma mensagem, estou orando por você, dê um abraço, pergunte como você está, pergunte, e fulano, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, os seus pais, não tenho visto eles mais aqui. Se importe, porque o consolo dos irmãos é uma fortaleza. Como é que Jesus nos consola? Por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, mas também por meio dos irmãos. Quando a gente imagina que estamos sozinhos no nosso luto, é muito pior. Então se importe, pergunte, vá atrás, não fique distante. Nós somos uma família, a família de Deus, e nós estamos nessa condição porque Deus nos colocou assim. Deus tem propósitos. Os irmãos existem para se cuidarem, para se protegerem, para se apoiarem, para se fortalecerem, para se consolarem, para exercerem compaixão mútua. É para isso, irmãos. Número 4, cultive um coração cheio de compaixão, mas que seja o tipo de compaixão que faz você agir e procurar levar a verdadeira vida que há em Cristo para quem precisa dela. Então aqui, vou falar
para quem sabe de outras pessoas que já estiveram conosco e não estão mais aqui. Se você se lembra de alguém que não está vindo mais, vá você atrás. Quem deveria ter ido atrás do filho pródigo? Quem? O filho mais velho. Por quê? Porque era seu irmão. Você se lembra, eu mencionei aqui algumas semanas atrás, qual foi a pergunta de Deus para Caim? Ele matou o irmão por causa de um culto. Qual foi a pergunta de Deus? Onde está o teu irmão? Por que Deus perguntou isso? Porque o que importa é isto. Onde está o teu irmão? Então, quando Deus olhar aqui para a nossa congregação e notar a falta de várias pessoas, para quem que Ele vai perguntar isso? Para nós. Vá atrás. Você acha que eu não gostaria, por exemplo, que jovens da igreja fossem atrás do meu filho? Graças a Deus, alguns foram, e não foram poucas vezes. Eu agradeço por isso, mas eu desejo que aconteça com todo mundo. Onde está o teu irmão? Compaixão que não age, não vale nada, irmãos. É hipocrisia. Eu me compadeço, mas eu não faço nada. Tem que ter ação para levar vida. Um telefonema, marca um café, vai fazer uma visita. Esses dias eu vi uma coisa tão legal. Os jovens da igreja foram na casa de uma moça, uma menina que estava afastada, e eles levaram uma pizza para comer com ela, e a pizza faltava um pedaço, e estava escrito assim: falta você, está faltando você. Os nossos jovens são super criativos para fazer isso e muito mais. Então a gente precisa ir atrás, agir de verdade. Número 5, jamais duvide do poder e do amor de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Para Ele basta um toque ou uma palavra de comando para que a vida vença a morte. Eu já orei assim: Senhor, eu não sei onde meu filho está, com quem ele está, o que ele está fazendo, mas eu sei e eu creio que agora mesmo o Senhor pode falar ao coração dele. Sabe o Paulão aqui da igreja? O Paulão, ele conta o testemunho, vou contar porque ele já contou várias vezes, é público até. O Paulão tocava na noite. Quando eles começaram a namorar, o Dorcilão ficou desesperado, né? Não é, Dorcilão? Olha quem a minha filha está arrumando. Darli com 14 aninhos, né? É isso, Darli, tá certo? E ela falou: não, pai e mãe, confia em mim. Eu não confiava, não. Se o Paulo não for para a igreja, eu termino com ele, não é? Graças a Deus, ele veio para a igreja, ficou na igreja, e hoje é essa bênção que é para nós. Mas o Paulo tocava na noite, e ele me contou um dia que ele estava lá tocando, e que ele ouviu alguém falando assim: o que você está fazendo aqui? É isso, Darlene? Saia daí agora. Aqui não é seu lugar. E ele, assustado, olhou para os lados, para trás, não tinha ninguém, ficou lá um tempo ainda, mas ouviu de novo: saia daí agora. Aí não é seu lugar. Deus pode fazer isso? Pode.
Deus pode mandar um anjo para resgatar alguém? Pode. Basta uma palavra de comando do Senhor dos Exércitos para que o milagre aconteça, para que um morto ressuscite, para que haja salvação, para que haja restauração. Basta uma palavra da boca de Jesus. Então, irmãos, por que a gente não ora mais? Eu sei que você ora, mas a gente precisa orar mais, buscar mais a Deus, clamar mais ao Senhor, porque Ele pode, Ele tem poder para isso. Sexta aplicação: a morte espiritual encerra a comunhão com a família de fé. Isso piora ainda mais as coisas, traz mais tristeza para pessoas amadas e aumenta um abismo, dificultando a volta. Então, isso aqui é difícil falar porque vocês estão aqui, mas talvez haja alguém aqui, ou nos assistindo, que esteja afastado de Deus e não tomou a decisão ainda de receber a Cristo como seu Salvador. Isso aumenta a distância, a comunhão vai se perdendo entre nós, a gente vai perdendo a capacidade de falar das coisas que mais importam para a nossa vida. E a tendência desse negócio é piorar a cada dia, porque nós somos orgulhosos. Quanto mais o tempo passa, maior é o constrangimento para voltar. Quanto mais o tempo passa, maior é o constrangimento para dizer: eu estive errado esse tempo todo. Quanto mais tempo você esperar para tomar algumas decisões no mundo espiritual, na vida espiritual, mais difícil será para tomá-las. Então, por exemplo, você é cristão, você já recebeu a Cristo como seu Salvador, mas não se batizou ainda, por quê? Se é um mandamento de Deus. Você precisa ser membro da igreja, participante integralmente da vida da igreja, e para isso você precisa ser batizado. Cada dia que passa, você vai fazendo o constrangimento aumentar, a decisão vai ficando mais difícil de ser tomada. Então, algumas coisas, para você tomar coragem, você tem que juntar todas as suas forças diante de Deus e falar: é hoje o dia da volta. Eu não vou esperar nem mais um momento, nem um segundo, é agora. É uma coragem que Deus nos dá, mas você precisa também dar o primeiro passo. Cada dia que passa fica mais difícil. Então não deixe o tempo passar. Tome a decisão. Sétima aplicação. Pode voltar a 5 um pouquinho, irmão João? Só para... Tira uma foto aí, irmã. O ponto 5, irmão João. A moçada tudo com celular, irmã Odalice. A irmã tá... Depois eu te mando o esboço aí também, se a irmã quiser. O maior temor e a maior tristeza que sentimos quando uma pessoa amada está longe de Deus é que ela não seja salva ainda. Este é um sentimento muito difícil de suportar. Talvez um dos mais difíceis. Pode passar, irmão João, para o ponto 7. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, só que eu vou usar isso aqui num sermão um pouquinho mais para frente. Então, quando eu falar aqui na igreja depois, vocês vão fazer cara de surpresa, tá bom? Eu anotei
gostei disso aqui, vou usar. É o seguinte, quem tem saúde aqui boa? Tá bom. Quem tem saúde mais ou menos? Agora não está muito bem de saúde. Agora. Só nós dois, Jonas? Tá bom. Então, vou falar uma coisa aqui para vocês, olha. Você pode ter saúde ou não ter saúde boa. Se você for saudável, tudo bem. Mas se você for doente, há duas possibilidades. A de você melhorar ou de você piorar. Certo? Se você melhorar, tudo bem. Agora, se você piorar, há duas possibilidades. Você vai para o hospital, vai ficar internado, certo? Ou então, você vai sair do hospital rápido. Se você sair rápido do hospital, tudo bem. Mas se você piorar ainda mais, há duas possibilidades. Ou você vai viver, ou vai morrer. Se você viver, tudo bem. Mas se você morrer, há duas possibilidades. Ou você vai para o céu, será salvo, ou vai para o inferno. Se você for para o céu, tudo bem. Mas aqui acabam as possibilidades. A sua possibilidade de ser salvo é nesta vida. Não há outra chance. Então, o tempo de receber a Cristo como seu Salvador é hoje. Estar na igreja não significa ser salvo. Eu até creio que há muita gente nas igrejas que ainda não se renderam a Cristo e que precisam se converter de verdade. Então, reflita sobre a sua vida. E se for o seu caso, receba a Cristo como seu Salvador hoje. Oitavo, Jesus pode vivificar e restaurar absolutamente tudo que está morto. Assim como ele devolveu o jovem à sua mãe, ele pode devolver a você aqueles que estão mortos espiritualmente. Então, meu irmão, minha irmã, renove a sua esperança no Senhor. Nada está perdido quando estamos diante de Deus. As nossas orações não caem no vazio. O nosso Deus se compadece de nós. Ele pode fazer o impossível acontecer, ainda hoje. Não perca a esperança no Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Em último lugar, quando Jesus fizer o milagre que você anseia, você precisa, dará a você também a grande oportunidade de compartilhar um grande testemunho que trará glória a Deus. Este é o meu desejo, para a minha vida e para a sua vida. Que nós cheguemos nesse dia, em que a gente vai contar a bênção, contar o que Deus fez. A luta foi grande, mas vejam o que Deus fez por mim. E aí, nesse dia, em que nós vamos compartilhar do agir de Deus em nossa vida, outras pessoas poderão ser salvas, outras pessoas poderão ser cheias de esperança, outras pessoas serão tocadas pelo agir de Deus, porque este é o propósito. Deus faz um milagre na nossa vida, nós compartilhamos, damos glórias a Deus, e o nome de Jesus se torna conhecido por mais pessoas. Como eu falei aqui na apresentação da Ana Laura,
até que o conhecimento da glória do Senhor encha a terra como as águas cobrem o mar. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe seu dia. Vamos para nossas casas agora. Voltamos aqui com a graça de Deus às 18 horas, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe.